Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc. Mais uma semana em que essa trinca cabulosa aparece aqui para poder conversar com vocês, falar um pouquinho sobre cultura pop, um pouquinho sobre besteiras e coisas gostosas também. Mas estamos no signo de Virgem, né? O sol tá em Virgem. É verdade. Aniversário da Beyoncé amanhã! E hoje é isso. Olha! É a semana das cornas! Meu Deus do céu! Não dei nem os episódios, a gente já tá atacando uma fanbase. Mas olha, você que tá chegando por agora, segue lá nas redes sociais, @DocPopcast. Liga as notificações pra você não ficar de fora de nada que acontece nesse podcast. E é importante também você que tá aí no seu player de Spotify, aproveita e já dá aquele like, aquele coração, avalia com 5 estrelinhas, se for o caso, da sua plataforma. Mas é importante você avaliar e compartilhar. Olha, a gente vai falar várias coisas aqui no episódio. Se você discordar ou concordar, é lá no Instagram que você pode comentar, ou no Spotify também, que você pode comentar, respondendo, xingando, tipo, o que o Santana acabou de falar, por exemplo, você já poderia ter respondido por lá e a gente lê os comentários no final do episódio. Tem aí no descritivo também o nosso link de apoiadores, de apoios, para você que quer ganhar mais um episódio durante a semana, em que lá é sem filtro, são as atrocidades mais baixas da Deep Web sobre cultura pop. Tá bom? Temos recados? A parada é tão sem filtro, que a gente também tem um grupo de apoiadores, e eu não sei se vocês... Eu acho que vocês não viram, foi nos últimos 5 minutos, antes da gente começar a gravar esse episódio. Mas já estão oferecendo mamada para o Xande Santana no grupo de apoiadores. Então, é nesse nível, entendeu? Tomem cuidado quando vocês forem apoiar esse podcast, porque já virou uma bagunça esse grupo, entendeu? A gente vai ter que fazer uma limpa lá, que não é para isso que vocês apoiam um podcast, por favor. Ai, passado que a baixaria rola solta. Pois é, depois vão dar lá uma lida. Agora, a gente que tá completando 3 anos de podcast, eu queria dizer parabéns, né, pra nós que completamos agora nesse último mês. Parabéns! Parabéns, sabe por quê? Daqui a pouco a gente vai passar o recorde do Fifth Harmony, que é o tempo mais... O grupo com mais tempo... formado por um reality show, eu criando o Chart Janet, criado por reality show com a formação original. A gente já tá há mais tempo com a formação original do que o Fifth Harmony quase. De qual reality que a gente veio? A gente veio do Casamento às Cegas, porque realmente somente um reality que a gente não se viu, a gente nunca se encontrou pessoalmente. E a gente só vai se encontrar pessoalmente quando a gente for realmente fechar o nosso primeiro contrato. Ah, entendi. Boa. Então é Casamento às Cegas. Mas é isso, a gente vai completar o Fifth Harmony, ficou o quê? Acho que 4 anos com a formação original. Foram 4 anos. A gente vai bater esse recorde aí, se Deus quiser. Quem é a Camila Cabello do grupo? Quem é a Normani? Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Vou deixar pra audiência responder. Vai, audiência, diz aí pra gente aí. Antigamente eu diria que eu sou a Normani, mas agora eu já não sei se eu quero ser ela mais. Eu acho que talvez eu até quero ser a Camila Cabello. Acho que faz mais sentido. Mal, né? É isso. Ai, meu Deus do céu. E aí, vamos lá, né? Vamos contar a história desse grupo que aí resolveu, como quem não quer nada, nessa última semana, se reunir. Ainda estamos processando a ideia. Ainda não opiniões entendemos... sobre a reunião, vou me guardar até o final do episódio. A gente vai falar no final. Pra vocês saberem, mas a gente vai falar. Não sei se a gente vai falar mal. Talvez eu não sei se vão falar mal. Eu venha defender. Mas é o seguinte, o Fifth Harmony, como a gente falou, foi criado num reality show. Então, pra vocês que ficam duvidando, hoje em dia ninguém faz mais, né? Ou faz sucesso com reality show. O Fifth Harmony foi um desses cases, porque foi criado lá no X Factor, em 2012. E aí rolou toda essa montagem, né, que pegaram essas meninas, naquela época ali que o Simon Cowell chegou a fazer, né, chegou a fazer o Little Mix, o One Direction, então tinha todo esse histórico de grupos que eram formados por reality, principalmente no X Factor, e pegavam pessoas aleatórias e montavam. E aí fizeram essa formação com a Ellie Brooke, a Normani, a Lauren, a Dinah Jane e a Camila Cabello, que era o grande nome que, enfim... Eu tenho minhas questões sobre a época do X Factor com Camila Cabello. A Demi Lovato não vou defender, embora a Xande Santana vá defender ela aqui. Eu acho que o comentário que teve um momento da competição
em que a Demi Lovato escancarou que a única que brilhava era a Camila Cabello. Não foi assim, você tá distorcendo os fatos. Tá, então conta como é que foi. Como é que foram os fatos? Primeiro de tudo, no X Factor, as meninas elas estavam começando. Então, é importante ter essa visão em relação ao grupo. Demi Lovato não fez um comentário destacando que uma tava brilhando mais que as outras. Ela nem queria falar. O apresentador, aquele cara que tem um programa super sensacionalista, inclusive hoje Foi em a dia nos Estados Chloe, Unidos, foi a Chloe Kardashian que fez. Ele obrigou a Chloe, não foi a Chloe, obrigou ela a falar sobre quem estava se destacando no momento. E de fato era a Camila Cabello. Ela não disse que as outras meninas não tinham potencial, qualquer coisa do tipo. Mas na época era sabido que a Camila Cabello era a única que tinha confiança. Ela era muito autoconfiante, ela era muito carismática. E os fãs ficaram doidos. E também tinha a questão lá do chip sapatônico dela com a Lauren, que nunca existiu. Então isso fez com que ela se destacasse no grupo. Então era bem óbvio, assim. E eu como fã de Normani, sempre achei ela muito boa, mas não tenho que questionar que no começo do grupo era a Camila. E tanto é que eles continuaram dando destaque pra ela ao longo do grupo por causa desse começo. Eu discordo um pouco, porque eu acho que assim, nesse começo, na época do X Factor em si, e aí eu vou falar desse recorte em especial, eu não acho que a Camila Cabello era a que mais brilhava. O que eu acho foi justamente o contrário. Eu acho que por ela ter tido esse destaque nesse momento, colocaram ela como uma cantora principal nos próximos anos. Mas quando você vê aquelas apresentações no X Factor, que inclusive a maioria delas são uma bagunça, mas eu amava porque eu torcia na época, eu não vejo como a Camila Cabello como, tipo assim, a única que a principal que brilhava naquele momento. Eu acho que foi um efeito contrário. Eu acho que todas meio que brilhavam, mas aí teve o comentário da Demi, teve essa forçação do tipo, tem que se destacar, todo girl group tem uma que se destaca, e aí escolheram ela pra Cristo e acabaram colocando ela ali como a voz principal que dava aqueles berros lá em Worth It, em Boss, em Work From Home. Mas aí você esquece que tem uma questão que é a resposta do público, e naquele momento o público respondia mais pela Camila, de fato ela era que tinha o maior fandom. Então, acho que isso também tem a ver com como eles recebiam essas questões, né? Afinal de contas, uma gravadora não vai assinar com uma pessoa que tem menos seguidores, menos fãs, que tem menos gente interessada. Então, acho que tudo isso contribuiu para que ela fosse ali a figura central do grupo nesse começo. E também tem um outro fator que eu acho que, tecnicamente, assim, a Camila das quatro, a Ali também um pouco, mas eu acho que a Camila muito mais. Ela tem um timbre que se diferencia demais das outras meninas. E eu acho que isso é até um problema pra mim, assim. Mas em muitas girl bands, se você percebe esse padrão de você ter integrantes que têm timbres mais parecidos e uma que se diferencia. Eu acho que as próprias Destiny Child são assim. Você tem a Kelly e a Beyoncé, que em muitos momentos você até confunde quem tá cantando em algumas músicas. Elas têm um timbre ali meio que localizado numa mesma região. E aí, de repente, você tem a Michelle, que vem com um timbre um pouco mais diferente. Eu acho que isso é uma forma também de você ter um diferencial das girl bands. E a Camila, querendo ou não, ela tem um timbre muito diferenciado dessas meninas. Eu acho que ela vai mais pro pop mesmo, enquanto que se você pegar Lauren, Dinah e Normani, você tem um grupo de R&B, entendeu? Então acho que também teve esse fator. Aí pros produtores juntou tudo isso e ela acabou sendo mesmo a voz que tinha mais solos, mais... Ela é muito boa de ad-libs, não dá pra negar que ela é boa nisso. Então acho que tudo contribuiu para que ela fosse realmente a voz principal, entre muitas aspas, do grupo. Olha, a gente tá falando do X Factor de 2012 e esse foi um programa muito especial, né? Vamos ser sinceros. A segunda temporada do X Factor, ela marcou a presença, como a gente estava comentando, de Demi Lovato, mas também tivemos Britney Spears e eu penso até hoje o que a Khloe Kardashian tava fazendo perdida ali. E esse foi um X Factor muito emblemático porque eles... Exato, era Britney cantando parabéns, foi pro L.A. Reid que ela cantou, acho que foi, né? Pro L.A. Reid, foi. Então eu acho que foi uma temporada, como um todo, muito emblemática por isso, sabe? Icônica porque a gente tinha literalmente duas personagens ali, tanto a Demi quanto a Britney, que são emblemáticas pra cultura pop. E quando a gente para pra pensar no Fifth Harmony como um todo, aqui a gente tá falando já do grupo pelo nome que ele ficou conhecido ao longo da temporada... vale lembrar pra galera que, sei lá, não conhece, que o grupo ele foi formado a partir de competidores que tinham sido eliminados, sabe? Elas foram feitas a partir de uma repescagem, uma montagem
do grupo que estava sendo feita ali, porque as pessoas viram que tinha potencial, viram que tinha como trabalhar de uma maneira diferente, então eles resolveram chegar ali e juntar a galerinha. Uma curiosidade interessante, é uma correlação que algumas pessoas não lembram, é a relação que elas têm com o Bruno Mars e o nome delas. Porque o nome inicial, quando elas começaram, quando juntou todo mundo, tinham que dar um nome, né? E elas ganharam o nome de Lilas. E esse nome elas tiveram que mudar ao decorrer que a temporada ia passando. Elas tiveram que mudar porque já existe um grupo chamado The Lilas, formado pelas irmãs do Bruno Mars. Então elas tiveram que fazer uma mudança de nome, porque obviamente já tinha um outro grupo, então eis que surge o nome Fifth Harmony, que foi o que levou o resto da carreira pra até o final. Mas mais ou menos, que teve uma outra mudança de nome também. Teve o 1432, que elas mudaram o nome de novo, aí se apresentaram. Então, a gente que viu aí recentemente, que a gente comentou, do Solidify virando Iconics, não sei o que, foi meio que essa mesma vibe. Isso é bem comum, elas vieram com Lilas, aí mudaram de nome, aí o povo reclamou e mudaram de nome de novo. E aí veio o Fifth Harmony, que hoje em dia talvez não seja tão justificável assim, já que não temos nem 5 entregantes e nem harmonia. Que horror. Estamos aqui parafraseando um tweet, tá, gente? Ai, meu Deus. Eu fico pensando muito em como essa formação foi pensada, qual era o objetivo. Porque se você parar pra analisar, é uma maluquice, gente. É uma maluquice que não tem razão. Ai, não, mas funcionou. Eu acho que eu sou muito fã, eu vou defender. Não, eu também não vejo problema de defender. Não acho que é errado. Eu queria saber também o que virou a chave na cabeça dele. Porque, se eu não me engano, pra parar pra pensar, o Little Mix e o One Direction também foi a mesma coisa. Era um período em que o Simon Cowell, ele tava assinando com essa galera aí e tava no meio dos reality shows e botava essa galera junto. Eu queria saber o que foi, sabe? Eu de fato não lembro. O que virou essa chave na cabeça dele? Tipo assim, vamos juntar essa galera aqui. Sabe o que eu acho? É que no caso do One Direction e do Little Mix, que foi do X Factor britânico, a gente tinha ali a Kelly Rowland, que ela desempenhou um papel fundamental na formação desses grupos. Porque ela sabe que um grupo, o futuro de uma girl band, de uma boy band, ele vai ser definido muito pela coesão do grupo, né? Eles precisam ter harmonia, eles precisam ter, sei lá, uma coesão bacana. E eu acho que no caso do Fifth Harmony, a preocupação, pelo menos eu enxergar o Fifth Harmony como um grupo em que todas tinham seu momento solo. Eu acho, isso pra mim sempre foi muito claro, assim. E é isso que as diferenciava tanto do Little Mix, por exemplo, em que eu enxergava ali uma coesão harmônica, uma coesão visual e etc e tal. O Fifth Harmony eu sempre enxerguei que eram 5 solistas que tinham cada uma seus momentos, cada uma sua voz, seu timbre muito diferenciado e era isso. Então, eu acho que faltou realmente pensar em coesão, porque não faz sentido. Eu, por exemplo, sempre defendi que o Fifth Harmony tinha que ser um trio. Pra mim tinha que ser Lauren, Normani e Dinah Jane. Era isso. Sempre pontuei que tinha que ser um trio. Eu acho que a Ellie, ela é muito teatral e ela destoa do grupo. E sempre achei que a Camila era muito pop e também destoava do grupo. Então, pra mim, fazia sentido, até visualmente mesmo, Dinah Jane, Normani e Lauren Jauregui. Pra mim sempre foi isso. Eu gosto muito. O Paulo até citou sobre o X Factor, essa segunda temporada, que foi icônica tanto pelos apresentadores, mas eu acho que também teve a questão dos participantes mesmo, né? E aí, acho que até pra gente entender mais ou menos como é que foi essa formação. Foi uma temporada muito icônica, eu não sei se vocês vão lembrar, mas foi a temporada da Kylie Rose Claire, que inclusive foi a maior injustiça de reality show da história, que foi essa menina não ganhar. Foi, pra ganhar o Tate Stevens que ganhou. Desculpa, não. Eu não vou nem defender o Fifth Harmony ganhar. Realmente, eu acho que não precisava ganhar. Mas Tate Stevens ganhar da Kylie Rose Claire. E nessa mesma temporada, a gente tem Diamond White, que virou, enfim, um ícone do R&B. Tem a Bia Miller também, que super canta R&B e pop até hoje. Tem Cissy Fry, que na época eu torci. E o Willie Jones. Cissy Fry, eu torcia muito pra essa menina, pra essa Cissy Fry. Cissy Fry, que era a vilã da temporada. Eu achava ela Isso diz muito sobre o seu caráter, Shane Santana. Mas ela era boa! Opinião, o Fifth Harmony tinha que ser Dinah Jane, Lauren, Normani e Diamond White. Eu tive uma fase que eu defendia isso também.
Tinha que ser assim. É. Nada de Tudo bem. Camila, nada de Abby. Faria sentido. E aí o Willie Jones, que está agora, reapareceu no Cowboy Carter. Então, assim, realmente só tem ícone nessa temporada. Eu queria entender como... Eu queria muito um documentário mostrando os bastidores da segunda temporada do X Factor. Que é uma coisa que eu iria assistir, assim, tranquilamente. Que realmente deve ter acontecido ali com a Britney, com a Khloe Kardashian. A Khloe Kardashian, gente, como apresentadora, ela voltando da apresentação, falando good job! Basicamente Juro. era esse o papel dela. Diva. Juro. O cara falando que a Demi Lovato usava autotune e a Britney ficando Sim. indignada. Nossa, Verdade. tem muitos momentos incríveis esse X Factor. É muito bom, É sério. muito bom, é muito bom. Vale reassistir quem nunca assistiu, tá? A apresentação mais harmônica da história do Fifth Harmony, que foi elas cantando Impossible, lá na casa do Simon. Isso daí foi icônico, que A elas cara que transformaram a a música Britney dela. faz quando elas são salvas pelo público. Também, Esse também. reality é muito icônico, sério. Aquela caminhadinha, tem um momento que elas estão cantando Impossible, em que elas estão sentadinhas. Aí elas levantam e começam a dar uma caminhada. Quando cada uma caminha de um jeito, você já vê que não tem harmonia, Não não, vai tem dar sincronia, certo. não tem nada. E aí, Mas eu acho juntava maravilhoso. com o fato de que o estilista odiava elas e cada uma tava vestida de uma forma, né? Então ficava assim uma bagunça, não tem coesão nenhuma e continuou Sim. não tendo. E um disclaimer importante, gente. Você que está ouvindo esse episódio até agora, você deve estar achando que a gente odeia Fifth Harmony. Nós somos 3 fãs de Fifth Harmony, e por isso que a gente tem um lugar de fã, de poder falar mal. Essas coisas que a gente está citando aqui, é porque a gente gosta, a gente acompanhou o grupo. Então a gente não é hater, não. A gente só pontua as coisas que realmente é um alívio cômico nesse grupo, entendeu? Sim. Então assim, Não tem elas como. lançaram 3 álbuns na carreira, um sem a Camila. E eu já queria perguntar pra vocês qual álbum vocês acham que é o melhor. Na minha opinião, o Sem a Camila é o melhor disco, inclusive. Ah, eu achei que ia soar como hate, mas eu concordo com você. Eu acho que o Fifth Harmony, que é o álbum justamente sem a Camila, pra mim, é o mais coeso, é o mais que faz sentido, é o mais a cara delas, é o que mais tem harmonia e é o que eu mais amo. E também onde elas tiveram mais controle eu não criativo. Eu não consigo escolher. Eu realmente não consigo, inclusive porque o último álbum dela, que já era sem uma das integrantes, eu nem escutei. Nossa, é o Não- melhor, amigo. Vale muito a pena. elas foram me perdendo conforme o tempo foi passando, sabe? E aí eu fui me tornando cada vez menos fã. Mas quando o Reflection saiu, eu tinha uma parceria com um site americano de uma menina que ela era blogueira e tal. E ela fez questão de me dar, mas aí obviamente que eu distribuí pros fãs, ela me deu uma versão autografada do Reflection. E aí eu fiz um sorteio para os seguidores do meu canal no YouTube na época. Era um vídeo lá que eu fiz e até hoje deve estar perdido pela internet. Mas era um período que eu tinha essa parceria com esse site que a menina morava, acho que em LA, um negócio desse. E aí um dia ela fez a assinatura e queria fazer um sorteio. Eu falei, eu faço. Nossa E aí eu fiz o sorteio do Reflection autografado pelas meninas. Então tem um peso, talvez, em escolher o Reflection muito mais pessoal, porque, tipo, sei lá, era a primeira vez que eu tava fazendo um sorteio no meu canal no YouTube e ainda era um álbum autografado pelas artistas, então, do que necessariamente técnica e qualidade do projeto. Em defesa do Fifth Harmony, apesar delas não terem coesão, desenvoltura no palco ou qualquer coisa do tipo, eu acho que individualmente elas são boas vocalistas. Todas. Isso é fato. E eu acho que o povo também pega um pouco elas pra Cristo, assim. Eu não acho que seja tão ruim assim. Eu acho que pegam momentos em que às vezes acontece uma desincronia, que às vezes acontece uma coisa, mas assim, não dá pra dizer que elas são ruins, não dá pra dizer que elas desafinam, tipo, que é desastroso o grupo. Isso não é uma verdade. Eu acho que pegam algumas coisas, até às vezes sem contexto, pra tentar justificar. E de fato, tem uma que dança melhor, tem uma que tem vocais melhor, e isso faz parte do grupo. Eu acho que quando elas se encontram, e justamente pra mim o Fifth Harmony, o álbum, esse último álbum, ser o melhor delas, é justamente por isso. É o momento que elas conseguem se encontrar como um grupo mesmo. E ali, quando você vê aquele clipe de He Like That, quando você vê, tipo, Angel também, a música Angel, eu acho que é o momento que He Like That é o meu single favorito delas. Inclusive, Sim. Eu acho que o problema dessa última era foi que esse não foi o primeiro single. É muito bem feito, o clipe é lindo demais. Eu acho que o problema dessa era, na verdade, é que ela veio tarde.
Eu acho que as pessoas perderam... Elas perderam as pessoas, como perderam o Paulo, por exemplo. Elas perderam o apoio popular nesse momento. Então eu acho que se esse álbum tivesse sido no começo, talvez ela teria estourado até mais, assim. Porque é um álbum realmente muito bom. Mas, assim, também... Worth It e Work For Home foram hits. Foram né? hits. Né? Bizarros. Não tenho o que dizer. Acho que eu diria que 2016, que foi o ano de lançamento do segundo projeto delas, o 727, ele é o momento em que elas estão no auge da carreira. Pra pensar que quem acompanhava antes, viu ali o primeiro projeto saindo, o Reflection saindo, ok, ganharam espaço, tinha uma adesão do público, uma galera que conhecia. No segundo, eu sinto que elas atingem um patamar de estar dessa presença, inclusive, que a gente vê de premiação, de show, de performance, de clipe acontecendo o tempo todo. Então, elas começam a entrar no radar do mainstream com uma força maior no segundo. E quando chega no terceiro, eu não consigo não culpabilizar a saída da Camila para a forma como o próximo álbum saiu. Sabe, eu acho que devia ter muita gente que com certeza não quis escutar o projeto por causa da saída, mas eu tinha a sensação, eu lembro muito bem disso no período, de que ali para pós 2016, que foi mais ou menos quando a Camila saiu, se eu não me engano é isso, né? Me parecia um pouco sem fôlego, sabe, as coisas. Ao mesmo tempo que o público parecia desinteressado, o próprio grupo ali parecia um pouco sem fôlego, de tipo... um pouco fadigado do que aconteceu pra sair uma integrante, sabe? Eu acho que deve ter tido muito desgaste entre elas em si, não acho que, tipo, virou briga, amigas, mas, tipo assim... Não, virou briga sim. Virou briga. Não, o que eu tô dizendo entre elas, não tô falando da Camila, é entre elas que ficaram. Por isso eu tô falando com relação ao terceiro projeto. Entre elas que ficaram, mesmo não tendo briga entre elas, ocorreu um desgaste, saca? E eu acho que isso é perceptível. E eu acho que essa questão da... falando dessa saída da Camila Cabello, né? Na época eu fico com muita raiva dela, nossa. Porque eu acho que muita gente ficou do lado dela, muita gente ficou também com um pouco de raiva. Eu acho que a forma como as coisas se desenrolaram foi muito dramática, parado pra pensar, porque foram meses de fotos com ela saindo distante das outras meninas... Tipo, um clima péssimo. Às vezes elas postavam as fotos só as quatro, sem a Camila, por vários momentos. Então eu acho que meio que foi um desband que tava sendo anunciado, mas ao mesmo tempo foi muito dramático. Eu não lembro de outra girl band que teve tanto drama até anunciar o desband. Claro que o Little Mix depois também foi um puta drama, mas eu acho que foi em outro lugar. Entendeu? Porque o Fifth Harmony foi antes. Elas faziam shows e dava pra perceber que tinha uma coisa acontecendo ali. Sabe? Exato. Eu acho que só que esse lugar o que eu acho do disbands delas, do lugar da Camila Cabello saindo, eu acho que na verdade foi uma coisa que a pressão externa foi tão grande, mexeu tanto com a cabeça delas, que acabou mexendo com elas internamente. O que eu tô falando isso? Eu acho que assim, elas se davam bem ali no início, claro que a Camila... claramente tinha uma questão ou outra de não se entrosar no grupo da forma como as outras quatro se entrosavam, mas ao mesmo tempo isso foi tão batido na tecla, e gente, era muito cruel. Quem acompanhou o grupo sabe que era muito cruel, como as pessoas, os fãs da Camila de certa forma tratavam o grupo, e os haters do grupo tratavam a Camila, era uma coisa assim doentia. E aí eu acho que quando você tá num grupo em que toda vez é colocado que você é a protagonista, que você merecia carreira solo, que você deveria seguir sozinha, não sei, eu acho que não existe nenhum grupo que vai conseguir manter uma harmonia dessa forma. Porque isso sobe a cabeça da pessoa. De certa forma, ela começa a se questionar, cara, não, eu acho que eu tenho uma chance de fazer o que eu quero, e aí não culpando a Camila. Eu acho que artisticamente, quando você tá num grupo... isso, você é podado, é difícil, porque tem outras 4 pessoas pra estarem ali no projeto opinando com você. Quando você tá na sua carreira solo, é você com você mesmo, então você toma as decisões. Às vezes, quando você tá num grupo, você não vai concordar com a decisão que tá sendo tomada e você vai ter que seguir. Só que isso, ao longo do tempo, vai saturando, principalmente quando as pessoas falam, cara, você tem razão, você deveria estar sozinha, que seria muito melhor. E aí, com o tempo, eu acho que isso foi fadigando todo mundo, e aí que eu acho, eu sinceramente não acho que elas se odiavam desde o começo.
entendeu? Eu acho que foram Não, esses também não. comentários, as entrevistas. Se você olhar as entrevistas delas no começo do grupo, era muito cruel a forma como os entrevistadores tratavam tanto a Camila quanto as meninas. Então, Nossa, não é criava culpando, você me lembrou desconforto. de uma coisa, não é culpando a Taylor Swift por todos os males do mundo, não, mas teve uma época que a Camila virou amiga dela, que ela tava insuportável, toda entrevista ela falava de Taylor Swift, e aí tem algumas entrevistas que você catar, as meninas começaram a fazer cara feia, quando ela começava a falar, porque é minha amiga Taylor, não sei o que, aí a Normani faz cara de paisagem, sabe? Muito nesse lugar, porque ela tava insuportável. Só lembrei desse detalhe. Uma coisa que eu penso que eu acho que até casa com essa ideia de que ela tava se tornando amiga da Taylor Swift é muito no sentido de que a gente via que o público chamava, mil aspas, tá? Chamava a Camila Cabello pra fazer sua carreira solo, seguir seu momento. E eu sinto particularmente que existia um movimento dela de ir pra esse caminho mesmo, no sentido de antes no caso aqui, botando datas, só pra todo mundo ter uma referência de tempo mais ou menos. Foi em 2016, dezembro de 2016, que a Camila saiu, avisou o anúncio oficial, oi, estou saindo. Foi em dezembro de 2016. Porém, todavia, entretanto, já em novembro do ano anterior, 2015, ela já estava fazendo músicas sozinha. Ela estava, inclusive, a primeira parceria, Shawn Mendes saiu em 2015, em novembro. Os dois, inclusive, na época estavam namorando. Então existia sim um movimento também da parte dela de ter a sua imagem separada do grupo. Ela começou publicamente falando, acho que a mídia também fez muito bem esse trabalho, e a gente atrelar isso ao Shawn Mendes também faz todo sentido, que as pessoas começaram a ver a Camila publicamente separada do grupo, no sentido de as notícias não eram mais o Fifth Harmony em si, era a Camila Cabello e o namorado dela. Então eu sinto que quando a gente para pra pensar nessa reta final das coisas, é de que a partir de 2015, em algum lugar ali de planejamento da carreira da Camila em si, da cabeça dela, ou de quem ela estava chamando para administrar a carreira dela, já estava com um pensamento de separação bem mais claro do que a gente imaginava, sabe? Muito mais claro do que o público poderia estar pedindo. Eu penso dessa forma. Não acho Teve uma treta também de permissão, viu? Porque as meninas reclamaram que ela tinha permissão pra lançar material solo naquela época e elas não. Exato. Teve isso também. Exatamente. Então, tipo assim, tem pressão externa, mas assim, também teve movimentação interna dela de querer fazer o dela. Eu acho que foi isso, um conjunto, assim, você sendo podado, e aí que eu não tiro a razão da Camila, você sendo podado num grupo de poder seguir as suas ideias, porque você é minoria, você é 1 contra 4, e aí, ao mesmo tempo, o mundo falando, você deve seguir carreira solo, as oportunidades aparecendo, a Taylor Swift sendo sua amiga, o Shawn Mendes querendo fazer parceria, o Diplo te chamando pra fazer coisa. É claro que chega um momento que você fala, cara, eu vou seguir carreira, o que eu tô fazendo nesse grupo? Não faz sentido nenhum. E aí ela seguiu, só que a forma como isso foi conduzido foi muito ruim. Eu lembro que elas vieram numa turnê aqui na América Latina, e aí isso já, tipo assim, já era que meio que a Camila, como se ela não tivesse no grupo mais, assim, ela tava fazendo shows, mas você via que existia uma distância, assim, muito bizarra entre elas. E aí depois saíram notícias de que a Camila Cabello ficava trancada no banheiro, não interagia com elas, compondo, foi babado. Mas é isso, ela saiu do grupo, fez bastante barulho como solista, teve alguns hits aí, e aí as meninas chegaram para o terceiro disco com um pouco mais de espaço e também de liberdade criativa. Eu acho que é por isso que esse disco é melhor do que os outros. Ele se destaca, assim, sonoramente nesse aspecto. E eu acho que a partir daí também foi quando a Normani ela começou a brilhar mais, no sentido de as pessoas começaram a prestar mais atenção para o potencial solo da Normani, entendeu? Até porque o terceiro disco ele tem uma cara um pouco mais voltada para o tipo de som que a Normani gosta de fazer. Ele é menos pop que os anteriores. E sei lá, as coreografias, tudo. Acho que a partir daí ela começou a ganhar uma fanbase maior e mais dedicada. Ficou mais a cara dela, né, digamos assim, o grupo. É como se ela fosse, talvez, ali a principal. E aí começou muito aqueles rumores que justamente o Xande comentou, assim, de virar um trio, da se a Lauren, a Dinah e a Normani. Porque o grupo começou a seguir essa vibe mais R&B. E aí precisamos falar
daquele momento icônico do VMA de 2017, que foi a performance de Dawn, em que elas chutaram o quinto elemento do palco. Que aquilo dali é icônico. Caralho, Divas. O povo meteu o pau, mas eu defendi porque aquilo dali é um ato de cultura pop. E elas apresentaram ali o single que era Down. E foi o momento justamente que a Normani se destacou. Que a galera parou pra olhar e falou, meu Deus. Ela fez um espacate, né? O espacate, foi. E a reação da Bibi Rexha é aquilo dali, é um momento da cultura Teve pop. também um momento icônico no ano seguinte, quando a Camila Cabello ganhou... Acho que ganhou o VMA com a Havana, não sei o que. A menina falou... um beijo, Fifth Harmony. Aí a Nicki Minaj subiu depois e falou que Normani era aquela vadia, entendeu? Que não era pra falar mal do Fifth Harmony, não. Então, eu acho que teve toda essa movimentação também icônica da cultura pop, o que acabou fazendo com que a Normani se destacasse. A Lauren também sempre teve uma fanbase grande. Acho que tem muito a ver assim, com a identificação de garotas sáficas com ela. E aí, por um momento, ela também teve essas parcerias. Por exemplo, eu lembro que ela fez uma parceria com a Halsey quando a Halsey estava no auge. Então, ela fez alguns movimentos nesse sentido, mas depois isso foi meio que se apagando para o público em geral. E eu acho que ela continuou com essa base de fãs sólida e que ela podia ter aproveitado isso também. Acho que ela aproveitou muito mal. Mas a Normani passou a ser, de fato, um grande destaque assim, para a grande audiência. Aí teve toda aquela coisa da comunidade negra norte-americana abraçar ela, até porque ela é muito boa. A gente tinha a Normani sem lançar nada, fazendo uma primeira parceria com Khalid, que estava no auge. De repente ela faz uma parceria com Sam Smith. De repente ela tá no disco da Dua Lipa, que depois eu acho que porque ela não quis, foi tirada a faixa, vazou a faixa das duas, inclusive. Então, eu acho que teve todo um abraço ali dela de grandes nomes da música. Você tem Rihanna elogiando, de repente ela tá no brunch da Rock Nation com a Beyoncé. Então, eu acho que tudo isso contribuiu para que ela fosse, de fato, essa it girl do Fifth Harmony ali. E acho que ter mais espaço também foi fundamental para que isso acontecesse. Sim, e o clipe de Motivation, né, que veio logo nessa época, trazendo as referências aí do R&B, enfim, de toda essa cultura preta dos Estados Unidos. É um clipe icônico. Teve a apresentação também no VMA de 2019 de Motivation, que também, por mais que tivesse dado errado algumas coisinhas ali, é uma apresentação icônica. Ela mostra, sabe assim, qual que foi de a fato... apresentação que eu acho que as pessoas pararam pra prestar atenção na Normani? Foi no... Eu não lembro se foi no Billboard Music Awards ou no American Music Awards, que foi a apresentação de Love Lies com Khalid, em que a entrada dela, que viralizou, ela entra meio que, ela tá só a sombra, ela entra de salto, e de repente ela faz um passinho que viralizou absurdamente. Toda a premiação inteira parou pra falar disso, ela foi o nome mais comentado, assim, e era uma noite que tinha várias veteranas, a ponto da Kelly Clarkson fazer um tweet sobre... Então eu acho que a partir dali todo mundo parou pra prestar atenção, tipo, na qualidade do que ela estava apresentando, sabe? Então ela já chegou com o pé na porta. Eu acho que a chegada da Normani na carreira solo, e muito foi até maior do que a da Camila, porque ela apresentou 2 singles que foram top 5 de cara. Óbvio que eram duetos, assim, mas foram top 5 de cara, que foi Love Lies e depois Dancing with a Stranger com Sam Smith, que simplesmente foi um puta hit nos Estados Unidos. Eu sou apaixonado. Então ela chegou com muito sangue no olho. Eu realmente achei que ela ia acontecer de fato. E aí teve todo o problema de gerenciamento de carreira, todo o problema de timing. Acho que ela teve questões pessoais também aí, com os pais que estavam doentes, etc e tal. E acabou ficando na geladeira da RCA, que é uma gravadora desgraçada pra colocar as pessoas na geladeira. Lamentavelmente. Olha, pra quem quiser procurar essa apresentação que o Santana tá falando, foi a da Billboard Music Awards de 2018, que ela aparece com uma silhueta dançando a beça, se acabando de dançar, e tem um monte de gente famosinha na plateia. Acabei de achar que tava procurando. Sim, e teve também um momento da Ellie Brooke também, ela chegou a lançar, embora as pessoas se esqueçam. Qual foi o isso, momento dela, amigo? Ela lançou Loki com o Tyga e chegou a entrar no top 25 nos Estados Unidos. Então, tipo assim, chegou a fazer um barulho. Da Billboard não foi? Foi Billboard Pop Songs. Foi. Mas foi.
E aí, foi da Billboard, não o Hot 100, mas enfim, fez um barulho, amigo, tocou nas rádios. Era um momento, assim, que, enfim, por mais que as pessoas tentem apagar também a questão da Ellie Brooke, eu acho que ela tinha um potencial de que tinha gente olhando pra ela. E eu acho que isso aconteceu com as quatro. Eu acho que tanto com a Normani, quanto com a Lauren, quanto com a Dinah, quanto com a Ellie Brooke. Quando elas acabaram, ficou um momento do tipo, o que cada uma vai fazer? Vamos esperar. Só que eu acho que todas elas perderam um timing de certa forma, com exceção da Ellie Brooke, que chegou a lançar, mas aí a culpa não é dela, ela chegou a lançar, lançou clipe, ela trabalhou, ela chegou a fazer... Ela lançou alguns singles e tal, tipo, ela chegou a fazer um barulho, mas eu acho que é isso. Eu acho que foi um momento até talvez... de misoginia, assim, no sentido de que só uma pode fazer sucesso. Então, é o momento da Camila Cabello e vai ser ela que vai fazer sucesso e todas as outras vão ser meio que boicotadas. Qualquer coisa que elas apresentarem, ninguém vai nem ouvir. Porque a Dinah Jane chegou a lançar um EP muito bom. O EP da Lauren, os singles da Lauren também são muito bons. Mas é isso, é meio que, ninguém quer ouvir, sabe? Ninguém quer ouvir o que elas têm a dizer. De todas ali, o que acho que eu acompanhei, digo por mim agora, foi além da Normani, obviamente, mas foi a Lauren, que, óbvio, eu adoro todos os singles dela, Expectations, Back to Me. Nossa, é muito bom. Eu amo que Lento, inclusive depois que ela lançou Lento com uma parceria com a Pablo Vittar, inclusive, tem gente que não sabe dessa informação. Eu comecei a escutar muito mais a música. Enfim, eu acho que ela tem vários singles muito, muito interessantes e muito legais. Até hoje, ela ainda lança uma coisa ou outra. Se eu não me engano, o último single dela que eu tinha visto foi ano passado. É isso mesmo, acabei de olhar. Burning, de 2024. E eu gostava. A Lauren, pra mim, ela sempre teve um potencial muito bom desses primeiros singles, sabe? Tipo, Expectation, Back to Me. Eu acho que eles conversam com um lugar muito específico. Bons, realmente. De um pop muito interessante e que fazia sentido pra ela, sabe? Fazia sentido pro que ela tava fazendo e eu gostei que ela continuou. A Dinah, eu lembro que quando ela lançou... a música... Heard It All Before. Foi o single de lançamento dela. Heard It All Before. Não, foi Bottles Up junto com Ty Dolla $ign, isso. Foi a primeira música dela que eu prestei atenção, porque foi o primeiro single de estreia de carreira solo. E ali eu curti, sabe? Falei, bacaninha. Na hora que ela saiu o EP Dinah Jane 1, eu também escutei, achei bacaninha. Mas depois de um tempo eu meio que me perdi dela, sabe? Tipo, ela continuou lançando coisa, mas eu que não tava ali acompanhando mais a carreira dela. Eu peguei mais no início. De todas que eu acompanhei mais foi a Normani e em segundo, com toda certeza, a Lauren. E todas lançaram coisas boas, tá? Tipo assim, acho que a gente não pode ser escroto de falar de que elas não sabiam o que estavam fazendo. Elas lançaram coisas boas. Mas eu acho que é isso. Perdeu ali um pouco o time. A gravadora também não deu o investimento merecido. Era uma coisa tipo assim, lançou a música, lançou, tá aí, gente, galera, pronto. Acabou. Tipo, não é assim. Uma opinião, entendeu? Que eu tenho com relação ao grupo como um todo, e eu acho que quando eu paro pra pensar, me dá essa sensação de que das três que eu citei agora que seguiram carreira musical, digamos assim, fazia sentido. A Ellie Brooke, pra mim, ela nunca fez tanto sentido como cantora, mas ela é uma excelente atriz. Eu não sabia disso. Inclusive, não é à toa que ela foi fazer coisas, inclusive, em Broadway, teatro e os caralho. E que eu acho que fazia muito mais sentido pra ela, pelo menos no que eu entendi. Ela sempre foi do teatro musical, a Ellie Brooke. Sim. Então, pra mim também... Ela sempre foi... Como você tava comentando no início do episódio, né? Que ela sempre foi a mais performática, eu acho que vem exatamente disso, desse lugar. E enquanto as meninas, eu acho que a Lauren super faria sentido se ela tivesse encarado a carreira dela de uma outra forma, mas talvez ela não tivesse essa visão na época, porque a gravadora limitou muito ela. Tipo, eu tenho essa impressão de que se ela tivesse se lançado num selo independente, de repente, ela teria apoio dos fãs, ela teria mais liberdade criativa pra conseguir lançar os projetos. Então, sinto que, de repente, foi isso, sabe? Enquanto que Normani realmente foi uma questão de azar e timing, no sentido de que ela perdeu todo o timing. A Normani teve vários momentos de destaque. Motivation, na época que saiu, todo mundo só falava disso. Pegou top 40, tipo assim, um single solo de estreia, pegando top 40 na Billboard, é bastante coisa. A faixa com a Cardi B, que ela lançou um ano depois, Wild Side, pegou top 20, se não me engano, também, foi um sucesso. Então, acho que pra ela o que faltou realmente foi time, e acredito ainda que se ela sair dessa gravadora, se ela conseguir, de repente, remanejar a carreira dela em
em outro selo, ela consiga ter um sucesso novamente, sabe? Mas aí as expectativas agora estão no subsolo, porque realmente não tem como a gente ficar esperando 8 anos por um lançamento, ela lançar um disco e abandonar, entendeu? Uma coisa interessante que fica de curiosidade, a gente tá falando aqui do disband, da separação, mas é que todas as integrantes do Fifth Harmony fizeram seus lançamentos até pelo menos no ano passado. Todas elas têm single sendo lançado até o ano passado, todas, sem exceção. E aí chegamos ao momento que, enfim, nos traz esse episódio, que foi a reunion aí não esperada, digamos assim, do Fifth Harmony, que aconteceu no último 31 de agosto, aí nessa semana, em que do nada elas apareceram juntas no show do Jonas Brothers em Dallas, no Texas. E aí a formação... Texas. A formação... Tudo acontece no Texas. A última formação, no caso, né, que foram com as 4 meninas, então a Ellie, Normani, Dinah e Lauren, então sem Camila. E aí elas cantaram Worth It e Work For Home. E aí ninguém entendeu. Basicamente é isso. Eu amo isso que a gente tem que E dizer. aí, ninguém entendeu. Mas assim, nada contra o reencontro. Mas nada a favor. Tudo contra. Assim, amigo, Tudo eu tenho até tudo coisas contra. a favor. Mas Eu passei acho vários dias revoltado com esse... Eu passei, sério, eu fiquei hiper focado em Vai, falar mal Abba. das meninas. Ele entrou num vórtice, gente, vocês não estão entendendo. O grupo Sério. do Cara, WhatsApp chato era pra só caralho. ele Se falando vocês olharem disso. as Puta mensagens que eu pariu. mandei no WhatsApp do Pop Doc, vocês vão me cancelar até a última vida, sério. Assim, Tem eu uma que tá falei no muito mal Twitter, hein? Se delas. vocês quiserem ver, eu postei lá. Eu falei muito mal delas e aí... A única coisa que curou meu hiperfoco foi assistir o Dream Academy, que aí fiquei com raiva da Manon, aí eu parei de falar do Fifth Harmony. Mas realmente foi, assim, hiperfoquei nisso. O foco do Santana é sempre em ter ódio de alguém, entendeu? Se ele tá com ódio, ele tá ocupado. Mas você vai cara, compartilhar Vamos lá. suas percepções? Você quer começar, Santana? Não, comece. Eu tenho uma sensação muito... Foi mixed feelings ver aquilo ali. Porque pra mim veio num lugar de surpresa, né? Porque não esperava, de repente abrir o Twitter e pá, Fifth Harmony se apresentando, nananana. Eu falei, ok, tá bom. Não foi assim um grande rebuliço, mas fiquei ali interessado em ver o que ia acontecer, porque na hora que só saiu foto. E aí começaram a sair os vídeos da apresentação. E foi aí que eu falei assim, nossa, realmente, não tem mais 5 e não tem mais harmonia. Não acho que funcionou. E eu penso que vem num momento muito peculiar, porque tem algum tempo que a gente tá ouvindo essas notícias dizendo que Fifth Harmony vai voltar, Fifth Harmony vai voltar. Então me soa um pouco nesse lugar de, minimamente, né, de teste, de que provavelmente devia estar sendo negociado isso a uma cota, sabe, há um tempo, a participação delas, principalmente porque é isso, é uma turnê de outros artistas, elas estão chegando como convidadas, então isso devia estar sendo negociado já tinha um tempo, então provavelmente essa informação devia ter circulado de alguma maneira e começaram-se as especulações de, retorno do Fifth Harmony. Eu não acho que era o momento, eu achei péssimo o fato delas de uma suposta reunião. Eu entendo se for uma apresentação, sabe? Nos juntamos aqui pra fazer uma participação no show dos nossos amigos e estamos indo embora. Mas agora fazer uma reunião agora, saca? Me soa num lugar muito ruim, sabe? Me soa num lugar de tentamos seguir aqui, não conseguimos, estamos precisando pagar boletos. E não acho legal quando uma reunião soa nesse lugar. E principalmente quando a gente para pra olhar em carreiras como, por exemplo, a da Normani, que estava fazendo um lançamento solo de um álbum que é maravilhoso, que é totalmente a cara dela, funcionava com uma proposta que ela queria trazer, segundo ela mesma, em algumas entrevistas, e ela não trabalha esse projeto anterior e, de repente, ela tá se metendo numa reunion do Fifth Harmony, aí, sabe, fica meio estranho, não fica meio legal, e é meio ruim, sabe? Eu fico imaginando como é que a Camila Cabello devia estar em casa, rindo da situação, e assim, rindo entre aspas, porque também ela não tá muito bem das pernas. Não acredito que o último projeto dela tenha sido um projeto de sucesso. Vamos concordar quando a gente para olhar na discografia da gatinha. Mas, se eu fizesse parte do Fifth Harmony, eu teria sido a pessoa a falar assim, pô, gente, não Assim, vamos reunir, não. Inclusive, sobre isso, eu acho que a Camila ainda pode aparecer, sabia? Porque ela interagiu nos posts de retorno do grupo.
As próprias meninas interagiram em posts falando de rumores sobre ela aparecer. Eu sinto que existe uma aproximação dela com as meninas, então acredito que se elas fizerem algum show, alguma coisa, a Camila vai estar incluída ali de alguma forma futuramente. E acho que isso é bem possível. Mas foi muito nesse lugar mesmo de achar tudo péssimo, assim. Primeiro de tudo, a Normani, de fato, pra quem é fã e acompanha, foi um gosto amargo, assim. Foi uma expectativa lá embaixo, porque a gente tá esperando há mais de um ano a Normani fazer alguma coisa com o álbum que ela lançou, sendo que ela não fez absolutamente nada, não tem nem clipe, assim, não tem nenhum clipe de uma das faixas. O projeto foi abandonado pela gravadora e pela própria Normani, né? Eu acho que ela também deve estar muito frustrada com isso. Acredito que nesse momento seja um caso de realmente geladeira de gravadora, um caso típico. E aí a gente ficou nessa expectativa de que viria alguma coisa, não veio. Entendeu? Não veio o mínimo. E de repente ela tá voltando com Fifth Harmony. E aí quando você vai assistir a apresentação, fica muito claro que existe uma distância ali em nível de artisticidade. Sei lá, as meninas não sabem dançar. Sim, verdade. Elas não têm sincronia. E de repente a Normani tá ali entregando tudo. E você tem Lauren, Dinah Jane e Ali Brooke entregando nada, entendeu? Então, assim, não é nem dizer competição feminina nem nada do tipo. É porque não faz sentido. E eu acho que quando você tem um comeback de girl band ou de boy band, obviamente acontece quando, depois de um tempo, que a maioria realmente não faz sucesso solo, a gente já sabe de tudo isso. Mas eu acho que a nostalgia, ela fala mais alto e você não fica com aquela sensação de que, tipo, poxa, que triste que nem ninguém deu certo e eles estão de volta. Você fica feliz por eles estarem reunidos naquele momento. E no caso delas, às vezes eu só consegui ficar triste com isso, assim. Só consegui ficar triste, entendeu? Bateu num lugar de tipo, porra, ninguém deu certo em nada e elas estão voltando da pior forma possível num show do Jonas Brothers. Porque, assim, até pra você voltar, eu acho que você tem que ter um pouquinho de sei lá. Eu achei muito feio você voltar no comeback de outra banda... sabe, tendo VMA daqui a um mês, poderia ser a grande volta do Fifth Harmony no VMA, alguma coisa assim, mas porra, voltar no show do Jonas Brothers. A volta não me parece planejada no sentido de vamos fazer uma big reunion, de parar pra pensar justamente no que o Santana tava falando. Também acho que a Camila no futuro pode acontecer dela acabar voltando pra fazer alguma coisa. Mas, porra, vocês são Fifth Harmony. Vocês literalmente foram eleitas pela Billboard, por diversas mídias americanas, como um dos maiores girl groups dos anos 2010. Então, tipo assim, vocês vão fazer uma reunion, porra, bora fazer uma parada de verdade mesmo. Não meio que nas coxas. Porque você vendo os vídeos, parece que elas nem ensaiaram. Então, tipo, era pra ser uma reunion mesmo, era isso que a gente queria. Pô, então é meio frustrante. Eu acho que pra algumas pessoas deve ter tocado nesse lugar de frustração tão grande com relação às meninas. Mas, tá bom, eu falei, Santana falou, nós não gostamos. Mas eu tenho a sensação de que talvez o Levi, ele tenha gostado. Ele amou, eu não acho né? que a audiência merece escutar esse outro ponto. Não, vamos lá. Não é que eu gostei da reunion, tá? Realmente eu concordo no ponto de que isso foi mal planejado e que virou uma bagunça. No sentido de que eu acho que quando você faz o comeback, isso cria uma expectativa. E eu acho que a tentativa delas de fazerem isso justamente no show dos Jonas Brothers e não num VMA foi justamente do lugar do não vamos criar expectativas. Eu posso estar errado, mas eu acho que elas não vão sair dessa reunion com uma turnê, uma comemoração, com um álbum novo. Eu acho que foi uma coisa mais de diversão. De, vamos subir no palco e relembrar os velhos tempos. Só que eu acho que quando você é um grande nome do pop e você tá há 7 anos, e aí eu concordo com vocês que tem esse lugar amargo de que todo mundo tava esperando o que elas iam fazer, e acabou que não fizeram nada demais. E toda a questão com a Camila e tal. Então, assim, eu concordo que não foi bem planejado. Então, se eu fosse lá, o agente do Fifth Harmony, eu ia falar, galera, vamos ensaiar um pouquinho e vamos fazer isso numa outra ocasião. De repente, sei lá, fazia uma sketch num TV show, sabe, no Jimmy Fallon. Aí você entra, faz uma brincadeira, faz uma performance, sai, acabou, foi aquele momento. Eu acho que seria um pouco melhor. Então, eu acho que faltou esse ensaio. Mas também eu acho
que como fã, eu fiquei muito triste de ver os comentários nas redes sociais. Eu acho que pegaram muito elas pra Cristo. Isso é verdade. Começaram a falar muito do corpo delas, começaram a zoar muito a forma como a Ellie tava dançando, começaram a xingar muito a Normani, muitos comentários racistas. E aí entra num lugar, a Lauren também, nossa, falaram muito do corpo da Lauren. Entra num lugar que eu acho que já não é mais sobre o retorno e a bagunça. Entra num lugar exatamente. um pouco mais de hate, que aí eu já não acho... Eu acho que vale a gente levantar o ponto de que realmente foi uma bagunça. Relembrou os velhos tempos, que a gente não tinha nem harmonia e nem 5 integrantes. Tudo bem. A gente pode comentar sobre isso, mas acho que com cautela também. A gente não precisa entrar num lugar de hate com elas, porque eu acho que elas foram lá na intenção de se divertir. Elas foram, vamos relembrar os velhos tempos, vamos gravar uns TikToks, pronto, acabou. Vamos cada um pra sua casa seguir sua vida, sabe? Eu acho que talvez esse comeback poderia ter sido um pouco mais grandioso, sei lá, num momento, numa turnê de alguém, num Super Bowl da Camila, sabe? Num momento assim mais Super Bowl da especial. Camila. Super Bowl da Camila foi de fuder. Se a Camila, não, como se a Camila Cabello tivesse repertório para o Super Bowl. Não, agora os agora você mandou muito mal. Não. Os artistas estão criando o seu próprio Super Bowl. Não teve a Beyoncé que fez o Super Bowl no final do ano. Amigo, você e a acabou Karol de comparar a Beyoncé com a Camila Cabello. Não, você tá piorando deixa a eu terminar de situação. falar, caralho. E a Karol G, que tá vindo pro Brasil pra se apresentar num halftime da NFL também, a Camila Cabello podia fazer ano que vem esse halftime da NFL, sem ser o Super Bowl norte-americano, lá, halftime. Ela poderia fazer uma apresentação aqui na América Latina, que vai repercutir, fazia o reencontro e todo mundo feliz, entendeu? Mas enfim, acho que só cuidado com os comentários. Eu não tenho nada a declarar, só isso. Cuidado com os comentários, só isso. Não, Camila Cabello não é dizer Beyoncé. que eu não gostei de nada do que estavam coesos dessa vez, pelo menos. Não parecia que cada uma fazia parte de um girl band diferente. E eu gostei de ver a Normani felizinha, assim. Eu nunca... Feliz. Acho que depois que ela saiu na carreira solo, ela ficou muito séria, né? Ficou aquela coisa carão, mulherão, sexy, diva, etc e tal. E eu gostei de ver ela um pouco palhaça, assim, com as meninas também. Tirando... Então, pra dizer que eu odiei tudo. Né? Eu gostei dessa Como parte. fã e admirador, eu acho que a gente acompanhar a pessoa que a gente admira e ver ela feliz, no final, pra mim, valeu de tudo, entendeu? Ver elas 4 felizes lá naquele palco, se divertindo, eu fiquei tipo, que fofo, tipo, Aí e eu acabou. prefiro ver sintonia com essa harmonia do que felicidade. Tudo bem, mas tudo bem. Eu quero ver felicidade. Eu acho que o problema foi... Sabe qual foi o problema? Eu acho que agora eu vou traduzir bem. É quando você junta com os seus amigos pra cantar num karaokê. O problema é que o karaokê era no show do Jonas Brothers pro mundo inteiro ver. Entendeu? Exato, e você tem um grande nome por trás, entendeu? Não era, e aí não era uma noite de final de semana e você aí entendeu? Num karaokê de esquina do bairro. Na feira de São Cristóvão. Na feira de São Cristóvão, ou na Tóquio de São Paulo, enfim, onde você quiser fazer seu karaokê. Realmente, temos que falar que as proporções não eram. Não eram. Mas aí elas pioraram, né? Será que você precisa fazer um karaokê com seus amigos no ensino médio depois de 8, 9 anos? Sabe? Não precisa. Deixa cada um no seu lugar. Depende. Não precisa. Eu acho que elas pioraram a situação quando as redes do grupo tweetaram, tipo, onde você estava dia 31 de agosto de 2025? Tipo, como se fosse um grande acontecimento, tipo, o mundo parou. De fato, a internet só falou disso, mas assim, não precisava ter criado essa expectativa do grande Não falou comeback. pelos bons motivos. Não. Eu acho que a gente não precisa de girl bands retornando, a gente tem o Cat Sai aí que tá arrasando, sabe? Não precisa. Quer dizer... Se o Destiny Childs quiser fazer um reunion... A gente quer, sou hipócrita. Mas aí a gente tá falando de um outro nível diferente. Tem harmonia. É um reunion diferente, tá bom? Tem sincronia, né? E calma aí. Porque tem uma virginiana ali que, Ai, plantão neste podcast. Lauren Hargreaves acabou de anunciar que vai participar do Dancing with the Stars, o Dança dos Famosos dos Estados Unidos. Acabou de sair a notícia. Bingo, né? Porque a Normani participou, aí depois a Ali Brooke participou, agora é ela. Aí falta depois a Dinah Jane participar e a gente vai terminar com Camila Cabello também no Dancing with the Stars.
Entendeu? É tipo o Big Brother. É a rude deles. É a rude deles, porque teve aquela ali, Martins foi pra Fazenda, aí a Aline do Rude foi pro Big Brother, agora a Karen Rios vai pra Fazenda também. Então teve a Luciana que saiu antes de todo mundo, que todo mundo odeia, que é a Camila Cabello. É o Ruge. É o Ruge deles, a diferença é que o Ruge tem harmonia. É o Ruge entendeu? deles. Mesmo elas se odiando, elas têm harmonia. A diferença é essa. E é isso, gente. Acho que depois desses comentários aí, realmente vamos para o próximo bloco. Temos indicações? Eu queria começar indicando a audiência. Ó, assistam na Netflix o reality Popstar Academy, porque semana que vem eu vou falar disso. Eu tô obcecado. Se você não tem Netflix, você joga Popstar Academy no YouTube, que tem todos os episódios clandestinos. Dá pra assistir, tá em alta qualidade. Então fica a dica aí também. Assistam, são 8 episódios, dá pra você assistir um por dia até a próxima quarta-feira. E vamos juntos aqui opinar. Não me xinguem, entendeu? Se você é fã de K-pop, eu cheguei nesse mundo ontem, não entendo nada, então eu assisti o reality. Vou falar bastante besteira. Vou falar bastante atrocidade aqui com relação às minhas impressões desse reality, da formação desse grupo, que eu tanto amo nesse momento. Agora só amo 5 integrantes, não amo 6 não. Queria falar isso. Mas aí fica o spoiler pro próximo episódio. Mas a minha indicação de verdade que me chamou a atenção e eu gostei foi o lançamento da Urias. A Urias lançou a música, tá começando a nova era dela, ela lançou uma música junto com o Criolo chamada Deus. E como é que eu vou dizer? É uma música bem diferente do que a gente viu ela fazendo na era anterior. Ela foi bem nas referências internacionais de EDM, música eletrônica, underground. Então, era uma pegada bem diferente, ballroom, tinha muito disso no outro projeto. Inclusive, era um projeto inteiro cantado em inglês, espanhol, e tinha algumas em português também. E nesse aqui, aparentemente, ela tá voltando a cantar português. That's it. Fechamos. Vamos para os comentários do último episódio, em que a gente falou aí sobre o Lil Nas X. Nossa, Lil Nas X? S também, não deixa de ser. É a ascensão e a queda. Exatamente. E a Ingrid fez um comentário super fofo aqui no Spotify, que você pode comentar tanto nas nossas redes sociais, quanto no Spotify, que a gente lê aqui também. Ela comentou: gente, que episódio incrível, na minha opinião, um dos melhores que já ouvi. Me trouxe muitas reflexões. Não consumo Lil Nas X, mas fiquei bem triste com tudo que aconteceu. Eu espero muito que ele se recupere. Se possível, eu gostaria que vocês falassem mais sobre artistas gays que sofreram boicote após se assumirem, ou sobre cantores gays que não são aceitos no pop. Vocês são o único conteúdo de música que consumo. Por favor, não me deixem órfão. Amo vocês. Meu Deus! Ai, que fofa! Que fofa! Mas a gente não vai te deixar órfão, não. Surrando o Fifth Harmony e a Camila Cabello, a gente não está pretendendo ter um disband tão cedo. Então pode ficar tranquilo. Não sei, né? Não sei. Ai, meu Deus! Camila Cabello, Camila. Chegou o final do episódio e descobrimos quem é a Camila Cabello. Eu sempre acho que eu tenho um potencial solo, assim, pra fazer um podcast, entendeu? E cadê seu podcast solo? Ganhei prêmio, amor, no começo do ano, você não lembra, não? E cadê o seu podcast solo? O episódio foi solo. Não, mas o podcast, e cadê eu não quero o seu episódio, podcast eu quero podcast. Enfim, solo, só deixa essa reflexão aí, que de repente, tenhamos aí projetos solos, uma saída inesperada do Pop Doc. Nunca se sabe, a gente nunca pode contar com isso de que não vai ter desband. Olha, vocês já sabem quem vai sair, né, gente? É isso, vocês vão ter mais paz. Lembrando que quando Camila saiu do Fifth Harmony, quando Beyoncé saiu do Destiny's Child, eram cantoras que compunham suas próprias músicas, que tinham potencial de produção, que faziam tudo dos seus projetos. Então, sempre lembrando que é importante ter essa veia artística e essa vontade de querer fazer as coisas. Coisas que às vezes as pessoas não têm. Além disso, o César... A gente pegou o mesmo comentário. Pode ir, vai. César, você quer marcar alguém, amigo? Alguma coisa? Não? Quer mandar uma carta também pra alguém? Não entendi. Não, tudo bem. Também não entendi. César Ábio comentou no Instagram assim: outra artista que também teve seu momento e não consegue emplacar mais nada é a Lizzo. Infelizmente, porque gosto muito dela, pique-pique... Hã?
É pique, E é pique. O debate será Big Big ou pique é pique. Ah, lembrei. E é pique, pelo menos aqui no meu país, São José dos Campos, verdade. São José dos A gente Campos, levantou, né? eu falei que teriam coisas diferentes, de pique, de pica-pica e os caralho a quatro. Muito se falou da maldição do sim. artista revelação do Grammy. Eu acho que a gente já tem distância suficiente pra falar da maldição da pandemia. Porque foram vários, Lizzo, Dua Lipa, Lil Nas, Camila Cabello, Normani. entendeu? Normani. Então a gente tem aí Chloe Hale. Batizamos uma nova maldição, então, além a revelação do É Grammy. a maldição da Pandy. Antigamente tinha da do Punk. quarto álbum da Diva Pop. E a gente Pois tem é. esse episódio, né, falando sobre artistas da pandemia. A gente já tem esse episódio falando dessa maldição aí. Aconteceu mesmo, é real. O Blue Heart comentou lá no Spotify, nossa, que Kingo quem falou de Chegaste. Eu tô rindo que nem um idiota, porque eu lembro do dia que isso saiu e eu ficava fazendo piada com o meu colega da escola. Aí nosso fandom do Roberto Carlos sempre presente nos episódios. Caralho, vai tomar no cu. Ai, meu Deus do céu. Eu sempre me surpreendo com esse fandom por aqui. Cara, eu amo muito esse fandom, eles estão sempre ativos. Nossa, tem muito comentário também no Spotify passado. Graças a Deus, o povo entrou, veio com tudo. Tem mais algum comentário? Santana não vai ler nenhum comentário hoje? Tá de preguiça? Deixa eu abrir aqui, eu não abri nada porque vocês ficaram lendo e fiquei com preguiça mesmo, não vou mentir. Tem meu tá fechado. vendo? Vocês E assim ele entenderam vai seguir quem a vai carreira sair? solo. Entendeu? Quem vai sair do podcast? Vocês entenderam já, né? Olha, o Golden X no Spotify, ele falou o seguinte: virei fã depois de ver performance dele com referência a Remember the Time de Michael Jackson. Verdade, teve isso mesmo. Também tem o fato de o álbum Monteiro se tornou um dos meus álbuns favoritos. Acredito que ele só precise de ajuda e ele é um grande artista. Concordo com você, Golden X. Ele merece melhoras. Já o online não concorda que ele comentou tudo marketing. Ele acha que o Lil Nas X tá fazendo só marketing desse surto mesmo. Então tá bom, né? Então Falava tá a bom. mesma coisa da Britney, né? Caramba. E é isso, né? Acho que Temos, como o Xande né? Santana não conseguiu abrir, ou abriu aí os comentários, você vai Não ler ou não consegui vai abrir, não vou ler não, tô com Tudo preguiça bem. hoje. Não- Mas eu tá queria bom. perguntar pra audiência Camila. o que é que vocês acharam dessa volta, quem é a sua membro favorita do Fifth Harmony, se você era Team Normani, Team Camila, Team Lauren, se você gostava de todas, se tiver algum fã da Ali Brooke também, pode falar, porque eu não conheço nenhum pessoalmente até hoje, então eu Ai, queria meu saber, Deus do céu. conta pra gente. E é isso, um beijo os Chanders e aos Pop Dockers também. Beijo a todos vocês. Não, e eu amo que ele fala que ele é a Camila Ai, Cabello, que ele vai caralho. fazer o disband, mas ele nada mais é do que a Normani, que ele vai prometer e não vai sair Fica com nada preguiça. disso aí. Fica com preguiça, Ele tem exatamente. preguiça. Ele vai ficar com Eu sou preguiça, igual ela. a Normani ficou. Continue esperando que a qualquer momento venha o primeiro álbum do Xande Santana e ele vai trabalhar os singles, tá bom? A qualquer momento. A qualquer Um beijo, momento. gente, até semana que vem Tchau. e pra apoiadores até sexta. Tchau, tchau. Tchau.